Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos começando mais uma live que vai falar sobre um assunto bem interessante e acho que é um assunto que vai pegar muita gente, porque eu vou falar sobre dependência emocional e vou falar também sobre o que são os empatas e será que os empatas eles correm o risco de ficar dentro de um relacionamento com dependência emocional? E mais uma pergunta, que é uma pergunta que é a pergunta que não quer calar. Será que os relacionamentos das pessoas que são vistas como as pessoas que amam demais, que têm dependência emocional, e que falam assim, nossa, eu tenho dependência emocional, eu não sei ficar sem essa pessoa, toda vez que eu estou envolvida com alguém, eu fico numa relação de dependência e se por acaso vai ter um rompimento, esse relacionamento, não sei mais quem vou ser eu, nem sei mais se eu vou dar conta. E muitas vezes o rompimento de relacionamentos, quando as pessoas têm essa característica de dependência emocional, ele é muito, muito sofrido, ele é devastador, ele é emocionalmente devastador. Então a gente vai falar sobre este assunto hoje. Meu nome é Silvia Malamud, trabalho há muitos anos com relacionamentos abusivos, antes de ter essa febre sobre relacionamentos abusivos, e sempre contextualizo que essa fúria narcísica, essa dependência emocional, cabe muito nessa era nossa, que é a era do vazio, e nesses tempos de isolamento social que todos nós estamos tendo, essa era do vazio, ela está ficando cada vez mais confrontativa, porque as pessoas estão sendo obrigadas a olharem para dentro e não só olharem para fora. E sobre a dependência emocional, eu vou falar também sobre essa questão dessa necessidade de olhar para fora dentro do aspecto que gera também a dependência afetiva do olhar do outro. A gente fala muito dos narcisistas, que os narcisistas têm essa tendência a precisar do olhar do outro constantemente. Estou dando um super oi para as pessoas que estão chegando, queridas, Deise, querida. E vou continuar falando hoje com vocês. Espero esclarecer bastante coisa sobre a situação da dependência emocional, sobre os empatas, que é como que muitas pessoas deram o nome para quem tem empatia em excesso, que a gente pode até denominar que é a doença do empatamento, né? Da empatia em excesso. Mas é um fato bastante importante, porque que se desenvolve o excesso de empatia? Será que as pessoas nascem com isso ou se elas hiperdesenvolvem isso a ponto de ficarem especialistas em perceber o que o outro está sentindo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre dependência emocional e o que vem a ser tem aqueles grupos, mulheres que amam demais, homens que amam demais, e que às vezes o relacionamento já está falido e ainda assim as pessoas preferem ficar nesse relacionamento do que buscarem uma nova opção que pode ser muito mais prazerosa. Só que a fase de transição, rompimento afetivo, o medo desse rompimento e de ficar sem a pessoa, sem esse tipo de envolvimento, essa ameaça pode ser tão assustadora que muitas pessoas acabam permanecendo em relacionamentos muitas vezes abusivos, e abusivos às vezes até a pessoa não é abusiva, mas se torna abusivo porque o relacionamento está sendo muito negativo, com poucas possibilidades de mudança. Então, o que envolve essa dependência emocional? O que costuma envolver? Eu gosto de tocar no assunto, quando eu falo de dependência
emocional, eu gosto muito de falar sobre situações de apego. E essas situações de apego, a gente tem esse tipo de situação logo no início da vida da gente. Então, existem 3 tipos fundamentais de apego, que é o apego que é ok, um apego saudável, quando a figura que representa o afeto, ela dá segurança afetiva. Então é um apego saudável, então da segurança afetiva, e existe uma autoestima em pleno desenvolvimento e não existe angústia nenhuma, ou se existe alguma angústia suportável, quando a criança pode ficar um pouco longe da mãe e tal, mas ela sente que ela tem segurança na ação e ela tem essa mãe continente. Eu estou falando da mãe, mas pode ser pai, pode ser tio, pode ser tia. É a figura onde ela se relaciona num primeiro momento afetivamente, que dá ancoragem afetiva. Existe o apego inseguro, que são as pessoas que ficam com comportamento mais de esquiva, que ficam mais como se não estivessem sentindo nada, e as relações humanas ficam mais frias, mais distantes, que é uma certa proteção para a falta afetiva. Então eu já não prefiro não sentir nada, isso tudo é um processo inconsciente que o cérebro vai desenvolvendo, vai se desenvolvendo para saber lidar bem com a falta do afeto. Então o que acontece? Muitas pessoas, as crianças, para se defenderem, para se protegerem dessa insegurança afetiva, eles têm um comportamento de esquiva, que é um comportamento onde existe uma barreira afetiva que vem delas, para elas se protegerem de não sentirem a falta afetiva. Então, muitas pessoas que são difíceis de acessar os próprios sentimentos, de oferecer um sentimento quentinho para o outro, porque estão bastante protegidas. E isso ao longo da vida se desenvolve de diversas maneiras. E a gente tem o que se chama de apego inseguro. Eu estou falando isso daí para vocês em linhas muito, muito gerais, é bem amplo, e o modo das personalidades se desenvolverem, tem muita coisa para falar sobre isso. Mas é mais para dar uma base, para sustentar esse argumento da dependência emocional, que acontece mais nesse apego que é ambivalente. Então é aquela criança, aquele bebê que ora tem, eu vou destinar a mãe como uma figura de apego, mas pode ser outra pessoa. Então ora tem a mãe como um afeto seguro, presente, e ora não tem a mãe, tem medo dessa mãe, ou essa mãe não aparece, ou ela não é uma mãe continentemente presente, né? Não é aquela mãe que dá aquela sustentação. Então é um momento, eu vou responder as perguntas depois para vocês todos, tá bom? Então, essa pessoa, ela vai ficar com vazio afetivo e com um sentimento de solidão bastante grande. Então ela tem a sensação de ter a mãe por alguns momentos e depois ela tem o vazio de não ter essa mãe. Então ela sabe que ela já teve, ela tem a sensação e ela tem aquela ausência desse afeto, a sensação de desamparo enorme, a falta desse quente que ela já sentiu em algum momento, e ela não vai saber o que fazer para ter essa receptividade desse afeto novamente. Então, aí eu vou fazer uma ponte para os empatas. Isso daí é só um fecho, uma faixa de possibilidades dessas pessoas que ficam dependentes afetivas, e é uma faixa de possibilidade que costuma acontecer de uma maneira bastante forte, bastante ampla. Então, o que acontece com as pessoas que têm esse apego instável, ambivalente, que ora tem o afeto, ora não tem? O que pode acontecer é que a criança começa a se hiperdesenvolver em percepção do outro. Então, começa a ficar empática demais. E então, eu não estou falando das pessoas que já nascem com essa
questão da empatia, que muitos já nascem, mas ainda assim tem um aspecto de proteção a ponto de não virar um empata. Então são pessoas bastante sensíveis, mas não aqueles empatas que vivem cegamente em função do humor do outro, com medo da perda afetiva. Então um hiperdesenvolvimento da empatia, da percepção do outro, muitas vezes a própria pessoa se mistura com o sentimento do outro, não sabe de quem é quem o sentimento. Existe uma angústia enorme de querer controlar o humor da outra pessoa, e controlar o humor significa: eu vou tentar fazer de tudo para que esse outro não sofra, para que esse outro não tenha nenhum mau humor, nenhuma raiva de mim, ou de outras pessoas, ou tenha outras circunstâncias que retirem o afeto de perto de mim. Então, como eu fiquei carente do afeto, eu sei que eu posso ter o afeto e posso perder o afeto, e eu sei a dor da perda do afeto logo no início da minha vida, eu não quero correr nunca mais esse risco. Então eu vou me hiper especializar, porque essa dor é insuportável. Imaginem vocês, é uma dor insuportável para uma criança e para um nenenzinho que não tem os recursos do adulto. Porque o adulto, ele se arruma, ele estuda, ele trabalha, ele tem as relações de afeto, as relações com amigos. Então ele vai se desenvolvendo com os recursos de adulto que ele vai adquirindo ao longo da vida. Mas muitas vezes ele é guiado subliminarmente por esse medo, que é um trauma que não foi recuperado da perda do outro. Então ele se hiperdimensiona na questão de perceber o outro, porque esse medo no andar de baixo, ele está o tempo todo conduzindo a pessoa para que esse medo nunca mais aconteça. Mas a vida tem as próprias travessuras dela, que eu entendo que são movimentos para a gente despertar. E despertar para quê? Exatamente para perder os medos, para nós sairmos dos traumas e para nós podermos ter a chance de ter mais autonomia sobre o nosso existir. Então, se em algum momento as pessoas ficaram paralisadas e obcecadas por atender a demanda do outro, com medo de perder, dessa perda afetiva, e de ter a sensação de novo de ter essa solidão, esse desamparo devastador, é aquela questão que a sombra recai sobre a gente mesmo. Esse medo do colapso, que o próprio Winnicott falava, esse medo do colapso, que é o medo de que esse momento que eu colapsei, que eu tive aquele terror enorme, mesmo que tenha sido inconsciente, eu tenha sentido isso no corpo apenas, a pessoa vive ininterruptamente com esse medo, tentando agradar o outro. O que vai acontecer? Em algum momento, esse medo ele vai se apresentar frente a frente para a própria pessoa, e não só de modo escondido. E ele muitas vezes se apresenta como um desafio, falando assim: sim, agora você pode escolher se você quer viver à mercê de não ler o que você sente, só ler o que o outro sente, e buscar que esse outro seja ininterruptamente com atenção para você. E nesse momento eu vou falar para vocês dos dois lados da moeda, tanto do narcisista perverso quanto daquele que é vítima. O narcisista perverso, provavelmente ele tem esse mesmo medo, e ele tem outras questões também que são mais profundas, mas ele não entra jamais em contato com esse lugar depressivo, com esse lugar de angústia e de solidão. Ele está totalmente para fora de si mesmo. Agora, a pessoa que é uma dependente emocional e que o empata, ele vai chegar um momento onde ele vai ter a percepção de como ele está funcionando e de como esse relacionamento que ele está vem se desenvolvendo.
E eu estou falando de relacionamento afetivo, homem, mulher, casais em geral, mas também relacionamentos familiares, relacionamentos de trabalho, em todos os tipos de relacionamento, exatamente esse tipo de demanda pode ocorrer. E as pessoas podem ter esse tipo de relacionamento e serem presas de narcisistas perversos, de psicopatas, mas não só. Elas podem estar presas a relacionamentos que não tem nada a ver com a essência delas e que são relacionamentos com pessoas totalmente diferentes e que a pessoa pode decidir, olha, eu prefiro escolher uma pessoa que tem mais a ver comigo. Então, assim, as pessoas que são empatas demais e que são dependentes afetivas demais, a escolha afetiva vai com muito pouco discernimento. Será que essa pessoa é a pessoa que vai me fazer bem? Será que eu vou ter uma troca legal, no mesmo nível que eu com essa pessoa? Porque a gente fala muito que às vezes as diferenças se atraem, sim, mas até certo ponto. E que tipo de diferença chega a ser uma diferença que não agrega você? Então, e que você tem que se submeter a fazer tudo o que não tem a ver com você para não ter a perda afetiva. Isso porque você acabou encantando o seu parceiro para você ter alguém que você possa ter um olhar de afeto e que é muito diferente do narcisista perverso. Então, muitas vezes as pessoas se enganam até e acham que estão com narcisistas perversos quando elas estão sem discernimento de saber que a relação que elas escolheram e que elas aceitaram ficar é uma relação que é muito, muito, muito distinta daquilo que é bom para elas mesmas, para elas próprias. E com o tempo a casa cai e a baixa qualidade de vida vai gritar de algum modo e gritar de uma maneira bastante alta, ou por um estado depressivo, ou por um grito de autoconsciência, quando a pessoa percebe que está fazendo tudo pelo outro e que o outro continua sendo ele mesmo, porque o contrato foi esse. E a pessoa quer voltar para saber qual que é a própria identidade, não porque o outro roubou, mas porque ela, por problemas lá de trás, está viciada em roubar a própria identidade de si própria em favor do outro para não perder o amor do outro, que na verdade nem é esse outro. A perda do amor do outro é sim a perda, o medo da perda daquele amor lá de trás, que ficou esse buraco, esse vazio afetivo. Então, a gente tem várias questões aqui para elucidar e para despertar. Uma das primeiras questões aqui é: estou com um abusador, eu estou com um narcisista perverso, ou será que eu estou com alguém que é muito diferente de tudo aquilo que eu preciso para mim, que é legal para mim, que eu vou ter gana de viver? Será que eu sou uma pessoa que tenho gostos, que tenho um ouvido musical X e que tem um monte de situações que me completam e eu me deixei de lado para ter um relacionamento que eu nem sei se, ou agora eu já estou sabendo que não tem a ver comigo? Então vai chegar um momento em que a vida vai cobrar da pessoa, vai cobrar o quê? Autonomia. Se está num relacionamento abusivo, se está num relacionamento autoabusivo, que é o que eu estou falando hoje, tá? E é isso, buscar no outro o que falta em você, exatamente. Só que você busca no outro o que falta em você, que é o afeto. Mas muitas características de personalidade, quando é uma pessoa que tem essa tendência ao apego ambivalente, a pessoa não tem muita certeza do que é bom para si. A única certeza que tem é que precisa de um afeto, precisa de alguém para estar junto. Mas tem toda uma história. E, em primeiro lugar, ela precisa ficar com ela, com autoestima e sabendo o que é bom para si própria, além de ter um relacionamento afetivo. Porque tem muitas outras situações que envolvem um relacionamento afetivo com mais qualidade. Muito bem.
E tem uma pergunta aqui que fica sendo muito importante e que a maioria das pessoas fazem, e eu vou falar a minha opinião para vocês, tá? É o seguinte, tem muitas pessoas que falam que relacionamento, que as pessoas que amam demais, elas não têm condição de serem diferentes do que elas são, que os empatas vão ser empatas e que eles precisam se proteger para serem menos empatas, para sofrerem menos, e que as pessoas que têm dependência emocional vão ter dependência emocional a vida inteira. Eu não concordo com nenhuma visão, nem que os empatas vão sofrer por serem empatas a vida inteira, e nem que uma pessoa que tem e que se vê com dependência emocional, ela precisa se cuidar do mesmo modo que as pessoas vão para os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, e que elas vão ser assim eternamente. Isso daí eu, em hipótese alguma, concordo. Eu acho assim que existe uma questão da primeira infância, uma questão bem primitiva a ser cuidada, é uma questão que pode muito bem ser trabalhada e ser totalmente ressignificada. E uma coisa que eu acho muito legal é assim, que os empatas, eles se desenvolvem, olhando nesta ótica, eles se desenvolvem por conta desses traumas iniciais de vida. Mas, quando eles despertam, isso é uma grandíssima carta na manga. Então, são pessoas que têm uma qualidade, uma capacidade de ler o outro ímpar. Eles têm essa conexão, provavelmente a conexão que faltou para eles, eles têm essa conexão em dose quíntupla para poder usar em benefício da vida deles, no que eles quiserem, e não mais para preencher uma falta de afeto. Então, existe esse dedo a mais deles. Então, quando a pessoa se cura emocionalmente, ela sabe que tem essa capacidade para escanear, para perceber as pessoas, e pode usar isso daí para diversas áreas da vida. Muito bem. E o que é dependente emocional, ele vai poder trabalhar essa questão afetiva para ter autonomia sobre o próprio existir, para ter aquele auto-amor que independe de precisar de um amor para sobreviver, porque isso daqui é da criança logo que ela nasce e realmente precisa de todo jeito. Então, existe um desenvolvimento emocional, é muito bom um auxílio terapêutico competente para reprocessar esses primeiros sentimentos e essas primeiras percepções que a criança tem, que muitas vezes é pré-cognitiva, a criança nem pensa a respeito e vem acompanhando esse medo de modo inconsciente, grudado no corpo, na sensação e na emoção, mas não existe nem a palavra, nem o pensamento, nem a reflexão sobre o que é, até que um dia a pessoa começa a despertar e ainda assim tem dificuldade, na maioria das vezes, de rebobinar, reiniciar esse lugar, esse hardware. Aí eu sempre indico o EMDR, que é a terapia que eu trabalho há muitos anos e que muda totalmente o contexto de percepção. E ali tem o ato de coragem, que a Babi falou muito bem, que é tirar o foco do outro e colocar em si próprio. É isso mesmo. Vai ter esse ato de coragem e que é um ato em nome da vida. Quando você coloca o foco em si próprio, você automaticamente está jogando a tua energia vital para você. Lembra que eu falei em outras lives sobre o que você faz com a tua energia vital? E é interessante porque quando você está viciado em ser submisso ao outro, como uma garantia inventada por você, que você vai ter o afeto do outro, o outro pode comprar essa ideia e ser um contrato subliminar que as pessoas não falem, mas que existe um contrato de submissão e um contrato autorizada de que essa pessoa vai fazer tudo pelo parceiro e o parceiro vai se acomodar.
Só que essa vítima de si própria também já está acomodada nessa situação porque dá a garantia de um afeto. Mas isso daqui é subjugação, isso daqui é um jeito de funcionar que está muito aquém do que a pessoa pode funcionar. E vou falar de novo, que é como eu disse logo no início, um dia a casa cai, porque ninguém aguenta, é o processo evolutivo de todos nós, ninguém aguenta viver a vida inteira nessa gangorra emocional, porque existe uma tensão constante sobre será que eu vou ser abandonada, ou o quanto que eu estou abandonando a mim mesmo em nome desse outro, e aí vai pesar do mesmo jeito, porque o desejo de autonomia, de auto-individuação, ele vai tocar aqui em todo mundo, e vai ser um momento de crise, e pode ser, infelizmente, às vezes por doença física, ou por uma questão emocional, porque a parte neurológica já não suporta, já não aguenta mais ficar submissa e se autocorrompendo. A identidade não aguenta tanta coisa de se autocorromper em nome deste outro, e sendo que a sua energia vital deixa de criar coisas saudáveis para si mesmo. Então aqui, essa live de hoje é um alerta para você pensar se é você que cria o seu abusador. E se antes de tudo não é você que está abusando de si próprio com esse imaginário criado por uma dor emocional legítima de que você precisa entregar a tua alma para um outro, para qualquer outro, para todas as pessoas que você se relaciona, para não entrar em contato com essa dor da solidão e do desamparo que você já viveu e que sombriamente você vai carregando ao longo da sua vida. Então chega uma hora que o cosmos, que a vida fala, e aí? Você vai carregar essa dor até quando? Vamos rasgar isso daqui para você curar essa dor sombria que te acompanha e que você não conta para você que tem essa dor. Isso para a pessoa que é dependente emocional e para a pessoa que é empata. Para o narcisista perverso, que pode ter o mesmo quanto de falta afetiva, ele está, na minha percepção, ele está muito mais dissociado desses sentimentos. A gente pode falar que ele tem aquele apego inseguro, ele não sente nada, não conversa com o sentimento nenhum, ele teatraliza os sentimentos, mas ele adoeceu nesse tipo de apego, que é diferente das pessoas que têm esse apego e transitam. E esse sim vai ser muito, muito, muito difícil de entrar em contato com essa dor, que é muito fácil essas outras pessoas entrarem e ressignificarem. Apesar da dor e apesar das dificuldades, ainda assim existe recursos para entrar em contato e resolver. Então, toda vez, para dar uma dica final aqui para vocês que é muito importante, toda vez que existe um sofrimento grande em relação ao lugar onde a pessoa se encontra, um sofrimento grande, um pedido de despertamento, é porque a pessoa já está dando conta de se acolher e de falar, sim, eu tenho algo de errado. Essa pessoa que fala, eu tenho algo de muito sofrido, é a pessoa que está já acolhendo o sofrimento. Então existe sim 1000%, não é 100%, 1000% de recuperação total, recuperação de neuroplasticidade, recuperação desse vício emocional de se sentir com o medo da solidão, do desamparo, e de fazer uma ressignificação total. E se acaso a pessoa sentir o medo do desamparo, não da solidão, mas do desamparo, aí pode ser um medo do desamparo legítimo, porque é o desamparo existencial, é o desamparo que todos nós temos. Agora estamos nessa questão do Covid. Quem não alucina que nunca vai pegar, sabe que tem um certo desamparo, que se você não se cuidar, pode ser que você pegue. E mesmo você se cuidando, existe esse desamparo. Às vezes você nem sabe por que você pegou. Então, nós todos estamos à mercê do não sei. Mas é muito diferente do que logo no início da vida, para vocês não confundirem isso.
logo no início da vida, esse amparo que dá, esse colo, esse porto seguro, quando ele não é bem instalado. É outro tipo de amparo que eu quero falar para vocês. Então, quando vocês, na saúde emocional, estão migrando para uma vida diferente, ainda assim pode vir, e por conta de ser adulto e de ter o processo de individuação, um medo de um desamparo real e saudável, porque vai dar oportunidade de você continuar sendo um criador de situações com total consciência, onde você pode cuidar para minimizar esse desamparo. A gente construiu apartamentos, casas, para tirar esses desamparos da ventania, das chuvas, e a gente continua construindo de modo simbólico no nosso psiquismo. A única diferença é que quando você se cura, você constrói essas fortalezas dentro de você, porque a tua estrutura de personalidade, que é mais sã, que está literalmente mais amadurecida e mais estruturada. E é isso que eu quero falar hoje para vocês. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Vamos ver aqui, olha. Vamos ver aqui. Mas essa capacidade de ler o outro não tem o véu da ilusão da eterna esperança de que o abusador ser o cara do início não seria uma percepção distorcida do outro. Sim, né? Eu acho que pode ser uma percepção distorcida. Pode ser uma percepção distorcida, sim, porque a pessoa está adoecida querendo não ver o abusador como abusador, e sim o abusador como uma pessoa que dá o afeto que ela tanto precisa. Sim, isso daí é fato. Gente, tem outras perguntas aqui. O narcisista dificilmente vai ter cura, infelizmente. Dificilmente eles permanecem num processo terapêutico. Então, é muito difícil. E, bom, hoje isso, a terapia EMDR é excelente, aqui que acabaram de me falar, sim, é excelente, ele trata trauma de relacionamento abusivo. Se alguém daqui não conhece o MDR, eu dou a dica para vocês buscarem, eu vou fazer uma live explicando o MDR também. E vou deixar para vocês a minha mensagem, que é o que eu mais acredito, que é tudo que nós pudermos fazer para a gente ter mais autonomia do nosso existir, está valendo. Porque a gente vive o nosso agora, a nossa vida com mais intensidade, mais liberdade e mais alegria. Isso daí não quer dizer que eu estou dando a fórmula da felicidade, porque não é isso, mas é a alegria, a vitalidade, a vivacidade de você ter a bênção da vida, de você estar vivo no seu agora e saber que esse seu agora é sagrado. Então, vai a minha frase, que não é uma frase de efeito, é uma frase de realidade, que é: quanto mais despertos, melhor. Então, quanto mais pessoas despertas, melhor a gente vai fazer a corrente do despertar. E eu desejo que todos nós possamos estar cada vez mais presentes, de olhos abertos, com energia totalmente revigorada, criando realidades saudáveis para nós e emanando essa realidade saudável, desperta para todo o planeta, one by one, nessa um por um, essa corrente do bem e do despertar. Do bem porque traz energia boa e a gente sai desses véus ilusionários. Então, um beijo para todos e a próxima terça-feira, às 9 horas da noite, nós vamos nos encontrar e eu desejo ter um tema bem legal, bem interessante dentro do aspecto do despertamento, de relacionamentos abusivos em amplo espectro e sobre a existência e sobre a vida. Um super beijo para vocês e até a semana que vem, com certeza. Um beijo!